Fala pessoal, como é que vocês estão? Prof. Flávia aqui para a gente falar sobre mais uma substância química que vai aparecer na tua prova do Enem. Mas antes de começar a aula, não esqueçam de deixar like aqui no vídeo, se inscrever no canal para a gente continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade aqui no YouTube. E para essa semana eu escolhi falar sobre o bicarbonato de sódio, que é uma substância que está presente tanto na culinária quanto utilizada também para limpeza doméstica. Então vem comigo, vamos aprender mais sobre este sal. Então, o bicarbonato está relacionado, como eu disse, à culinária. Ele vai estar presente lá no fermento químico, por isso que a gente vai falar dele na aula de hoje, sobre a questão, né, dele estar presente no fermento químico, mas também sobre características importantes sobre essa substância que vocês precisam saber para a prova do Enem. Então, primeiro, o correto é bicarbonato de sódio, tá? Muita gente fala errado, porque realmente é uma pronúncia um pouco complicada. O bicarbonato, ele é um sal que é formado por estes elementos aqui, então ele tem essa fórmula aqui. Sempre que vocês observarem esse ânion, aqui a gente diz que é um ânion porque o sal é formado, né, por um metal, nesse caso o nosso metal é o sódio, e o nosso ametal, no caso é um ametal, é um ânion composto formado por 3 ametais aqui, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Esse ânion aqui é o ânion bicarbonato. Sempre que aparecer HCO3 ligado a um metal, vai ser o bicarbonato. Nesse caso é de sódio, porque o metal que está ligado nesse ânion aí é o sódio, tá bem? Então, o bicarbonato, ele é um composto iônico, ele é formado, então, por ligações iônicas. Apesar da gente ter ligações covalentes aqui entre o hidrogênio, o carbono e o oxigênio, a gente vai considerar ele um composto iônico porque as características dele se assemelham muito mais a dos compostos iônicos do que a dos covalentes, que são formados apenas por ametais. Então, lembrem sempre, tem pelo menos um metal, pelo menos um ametal numa fórmula química, com certeza vai ser um composto iônico, e todos os compostos iônicos, nas condições ambientes de temperatura e pressão, são sólidos. Quando a gente coloca o bicarbonato de sódio em água, se a gente dissolver ele em água, ele vai conduzir corrente elétrica, assim como todos os compostos iônicos dissolvidos em água. Inclusive, quando a gente coloca ele em água, ele sofre uma reação química que se chama dissociação. A gente tem a separação dos íons presentes. Então, a gente vai ter o sódio, que é o metal, sempre o metal vai ficar positivo, vai formar o cátion, e a gente vai ter o ânion, que aqui a gente já viu que esse ânion é um ânion composto formado por 3 ametais. O ânion sempre vai ser o íon negativo e vai sempre ser formado pelos ametais, e esse ânion aqui é conhecido como bicarbonato, portanto. Então, lembra sempre que em água, compostos iônicos, assim como o bicarbonato, sofrem dissociação, reação de dissociação, que nada mais é do que a separação dos íons. O bicarbonato tem uma certa solubilidade em água, então a gente consegue solubilizar em água 78 gramas por cada litro de água. Isso é um pouquinho menos do que o cloreto de sódio, por exemplo, o sal de cozinha é bem menos, mas ainda assim a gente vai considerar ele solúvel. Ele pertence à função inorgânica dos sais. Aqui é importante a gente lembrar que sal sempre são compostos iônicos, e apesar de ele ser um sal, ele tem características básicas, então ele vai numa reação química reagir como se fosse uma base. Para que ele é usado? Bem, ele é a principal substância presente no fermento químico, certo? Então, além dele estar presente no fermento químico, a gente consegue comprar ele, de certa forma, puro no mercado, nesses saquinhos aqui. Ele também pode ser usado, quando a gente dissolve ele em água, a gente pode usar ele como um antiácido estomacal, justamente porque ele tem caráter básico, mas sempre com a indicação de um médico, certo? Ele é utilizado para limpeza doméstica, então muita gente solubiliza ele em água para utilizar para limpeza, muito utilizado também misturado com vinagre, porque a reação do bicarbonato com vinagre libera gás carbônico, a gente vai ver a seguir, e ele, apesar de ser indicado para higienização de frutas e verduras, gente, não adianta dissolver bicarbonato em água e usar essa solução para tirar agrotóxico de frutas e verduras, porque a gente não tem comprovação científica sólida de que isso de fato é verdade, de que isso de fato é efetivo, tá bem? E aqui vamos olhar para as principais reações químicas
que o bicarbonato vai estar envolvido e que podem aparecer na nossa prova. Então, a primeira delas, como ele é o principal componente do fermento químico, então, é a fermentação química. Por que o bicarbonato é usado como fermento químico? Primeiro, porque quando a gente coloca bicarbonato no nosso bolo, por exemplo, a gente vai colocar o nosso bolo diretamente no forno, então ele vai ser aquecido. Sempre que vocês verem em cima de uma seta da reação um triângulozinho, quer dizer que estamos aquecendo aqueles reagentes e ele vai produzir, né, como produto, então, o carbonato de sódio, que também é um sal de caráter básico, e vai produzir água e, além da água, gás carbônico. O gás carbônico é o gás produzido, imagina só, vai estar sendo formado gás, então bolhas vão se formar na nossa massa e é exatamente essas bolhas que vão deixar o nosso bolo fofinho. É claro que depois o gás carbônico faz a bolha ali, por ele estar sendo formado, e depois ele vai embora. Então, é por conta deste gás aqui, né, da formação deste gás, que a gente tem aí a massa do bolo fofinha. Então, lembra sempre que, como que isso acontece? O bicarbonato, a gente diz que ele sofre uma decomposição térmica, justamente porque a gente vai aquecer ele, e nesse aquecimento vamos ter como produto o gás carbônico, que vai deixar o nosso bolo fofinho. Além disso, como ele é um sal de caráter básico, a gente pode neutralizar substâncias ácidas com ele. É por isso que ele é utilizado, por exemplo, como antiácido estomacal. E quando nós misturamos ele com vinagre, o principal componente do vinagre é o ácido acético, ou seja, um composto ácido. Então, bicarbonato, que tem características básicas, reagindo com ácido acético, que tem essa fórmula aqui, tem características ácidas, inclusive temos uma aula sobre ácido acético que está presente no vinagre aqui no canal, é outra substância que também aparece muito na prova do Enem. Quando essas duas substâncias reagem, a gente tem a ocorrência de uma reação de neutralização. A gente vai ter a formação desse composto aqui, que é o acetato de sódio, é um sal orgânico, certo? Isso aqui é um sal orgânico, conhecido como acetato de sódio, e temos a formação também de ácido carbônico. O ácido carbônico também é uma substância que aparece bastante na prova do Enem. Ele rapidamente se decompõe, ele é uma substância bastante instável e ele vai se decompor formando gás carbônico e água. Então, na sequência, esse ácido carbônico que foi produzido aqui vai se decompor formando gás carbônico e água, e é por isso que quando a gente mistura para limpar alguma superfície bicarbonato de sódio e vinagre, a gente vê a formação de bolhas, justamente porque está sendo produzido um gás, que é o gás carbônico, o mesmo gás que é produzido ali na fermentação química. Isso já caiu no Enem de 2013, né? Em que diziam que se a gente pegar uma garrafa de água, né, uma garrafa de vidro, enfim, colocar vinagre aqui dentro. Então, aqui embaixo estaria o vinagre, certo? Colocamos vinagre, a gente pegar um balão e aqui nesse balão a gente colocar bicarbonato de sódio e a gente colocar o balão aqui tampando a garrafa. No momento em que a gente virar, né, esse balão e o bicarbonato entrar em contato com o vinagre, esse balão vai encher. Por que, galera, que ele enche? Porque a gente vai ter, né, a formação, quando a gente reage o bicarbonato com o ácido acético, a gente tem, no fim das contas, a formação de um gás, e é por isso que o balão enche, porque esse balão vai estar sendo cheio com o gás formado, que é o gás carbônico. Isso já caiu na prova do Enem de 2013. Então, lembrem sempre, bicarbonato é um sal de caráter básico que vai reagir, né, numa fermentação química produzindo gás carbônico, que é o que deixa o bolo fofinho, e também pode neutralizar substâncias ácidas, como o ácido acético presente no vinagre, também, no fim das contas, produzindo gás carbônico, podendo, assim, encher um balão. Espero que essa aula tenha ficado clara para vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima!